Tá gravando, hoje é sem diretor, então craquete! Fala galerinha do canal da Cigar 019, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre este primeiro mês de experiência com o equipamento da Sensat que está aqui atrás de mim. Então, claro, antes de continuarmos, peço para que você se inscreva aqui em nosso canal. Estamos fazendo uma série sobre este produto, acompanhando a experiência de uso e vamos passar para todos vocês que estão nos assistindo a experiência que estamos tendo do uso, sobre questão de temperatura, umidade, aquela coisa toda. Então, para não perder nenhum episódio, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, porque aí saindo vídeo novo você recebe a notificação, lives e tudo mais, você recebe as notificações no seu celular, no seu tablet, seu computador, enfim. Se inscreve aí, clica no sininho e vem com a gente para fortalecer cada vez mais este canalzinho de meu Deus, certo? Mas antes de continuarmos, é claro, diretor, tem um recado bem bacana. Coloca na tela para nós. Você está tentando acender o seu charuto com maçarico e esse gás duvidoso? Mesmo esvaziando e recarregando novamente, ele não funciona? Calma, jovem. Vocês viram só que bacana? Aqui esse gás é o Newport, chegou recentemente ao mercado brasileiro, tem usado e tem funcionado bem. Como é que se faz para trocar o gás que está aqui e colocar um novo? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Pega uma faquinha ou um clips ou uma chavezinha de fenda bem fininha e vem aqui no fundo do seu maçarico e esvazia. É só apertar. Antes, fecha o maçarico aqui embaixo nessa chavinha e esvazia. Vou colocar aqui, fechar ele certinho. E aí eu venho com a faquinha aqui, no caso, uma faquinha de cozinha normal. Venho aqui e vou esvaziar esse maçarico. Esvazia tudo, tá? Não pode sobrar nada dentro dele. Aí quando tá acabando, você dá uma agitada pro gás esquentar novamente, vem aqui e repete o processo até esvaziar tudo mesmo, tá? Enquanto estiver saindo o gás, é porque algum resíduo tem lá dentro e não é legal deixar nada. Então vou esvaziar tudo. Aí depois que você esvaziar tudo, não tá saindo mais nada. O maçarico tá vazio. Na tampa aqui do Newport tem alguns adaptadores e você vai usar ele se caso necessitar. Neste caso deste maçarico, eu não preciso usar nenhum. Então eu coloco o maçarico de ponta cabeça, agito um pouco a lata, encaixo aqui e encho novamente. Sempre maçarico de ponta cabeça e o gás também, tá? Então vem aqui, E detalhe, tem que estar fechada a válvula dele aqui também. Então você fecha ela toda e vem recarregando, Ele vai ficar um pouco gelado, um pouco frio aqui na entrada onde você coloca o gás. Você espera um tempinho, uns 2, 3 minutinhos, para que essa vedação estabilize. E depois disso, é claro, você vem aqui, abre um pouquinho aqui o controle de chama, abre só um pouquinho e testa. Perfeito. Maçarico funcionando, é só acender o seu charuto e aproveitar este momento que é sempre muito bom. Sensacional. Newport. Esse gás aqui, vale a pena você experimentar e colocar no seu maçarico, certo? Até mais. Bom, recado dado, então vamos continuar aqui com o nosso vídeo sobre como está sendo a experiência com o equipamento da Sensat. Para colocar os higrômetros lá dentro, para poder fazer as leituras e tudo mais, eu fiz um procedimento com os 3 higrômetros que eu estou usando. Estou usando um higrômetro da Chicar, estou usando um higrômetro da Xiaomi, que é um higrômetro quadradinho, pequenininho, que gera relatórios. E vou mostrar para vocês também, tem um outro higrômetro que infelizmente faleceu, não está mais funcionando, que é esses higrômetros mais em conta que nós encontramos. Não dei muita sorte, mas enfim, estou com um da Chicar e um da Xiaomi também para fazer esse acompanhamento. Então vou mostrar para vocês como foi esse procedimento para poder calibrar e entender como eles estão em relação um ao outro em termos de temperatura e umidade também. Eles tiveram ali uma diferençazinha, então vocês vão acompanhar como é que foi esse processo. Põe na tela, diretor! Bom, galera, 9h48 do dia 23 de julho. Estamos aqui,
para mostrar para vocês. Fiz aqui um controle aqui da questão dos higrômetros para mostrar umidade e temperatura. Então vamos aqui, ó, a 9,49, 48% de umidade externa ambiente, 23,5 graus em Americana City. Ó, então 23, 23, 23,5, então temperatura, todos estão alinhados. Questão umidade, o da Chicar tá com 72% certinho. Esse aqui da Xiaomi, que eu peguei para poder gerar relatórios e passar informações desse acompanhamento para vocês, tá com 5 pontos acima. Então esses 5 pontos na hora dos relatórios eu vou ter que descontar toda vez que eu tiver o relatório, então descontar 5 pontos percentuais. E aqui 74, então esse cara aqui tá marcando 2 pontos percentuais para cima. O da Chicar certinho, 72% boa vida ali dentro. Então hoje eu vou começar a fazer o acompanhamento para gerar os dados sobre umidade e temperatura. Esses dois caras aqui vão me ajudar nisso. E esse aqui vai me gerar o relatório e eu vou descontar 5 pontos percentuais toda vez que esse relatório for gerado. Então, supondo, tá marcando lá 77, desconto 5 pontos para ter o percentual correto, certo? Então vamos colocar eles dentro aqui do termo-umidor e já voltarei com mais informações. Bom, e depois desse processo que eu fiz para poder calibrar os higrômetros, coloquei eles dentro do termo-umidor da Sensat para poder ir acompanhando a questão de temperatura e umidade. Os dois higrômetros se saíram super bem em relação um ao outro em termos de diferenças, tá? Esse 5% que o higrômetro da Xiaomi apresentou na calibragem dele, ele vai ser descontado nesses dados que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então esses números que vão aparecer, obviamente, será descontado 5% para baixo para que a gente tenha o número preciso, certo? Então, diretor, põe na tela aí as imagens para a gente mostrar aqui os dados que nós colhemos durante esse primeiro mês, em torno de 20, 25 dias mais ou menos, para o pessoal acompanhar. Vamos lá então. Calma, diretor, espera só um pouquinho. Antes de continuarmos com as imagens dos dados que eu coletei, vou mostrar para vocês como funciona esse aplicativo da Xiaomi para fazer essa coleta de dados para vocês. Então eu vou abrir aqui o aplicativo e vocês vão acompanhar aí na tela como é que ele funciona. Então abri aqui o aplicativo, ó, chama Mi Home. Então você abre aqui o aplicativo, ele vai procurar os dispositivos registrados e vai conectar isso via Bluetooth. Então aqui, ó, higrômetro charuto, coloquei aqui o nome, tá aqui no meu quarto. Então vamos esperar ele conectar aqui, ó. Então, ó, leituras de agora durante a gravação do vídeo. Tá com temperatura de 16,8 graus e 78% de umidade. Lembrando, é claro, para vocês que estão aí nos assistindo, aquela questão dos 5% a menos. Então, 78 menos 5%, a leitura correta está em 73. Voltando aqui, você tem o histórico das últimas 5 horas, então 15, 16, 17, 18 e 19 horas. Então você percebe aqui a questão de oscilação de temperatura e umidade. Aqui não tem máxima e não tem mínima, tá? É só a leitura que ele fez durante esse período. A leitura máxima e mínima vai estar no relatório que eu vou mostrar a seguir para vocês. Então, ó, se você clicar aqui em Story ou History, você vai ter o histórico de dados por dia e por mês e a cada 6 meses também. Então eu vou voltar aqui na tela para vocês, ó. Voltando aqui na tela, a questão de temperatura e umidade. Vocês estão vendo aí, ó, das últimas 24 horas, tá? Tem esse pico aqui, ó, de 85% de umidade, e vocês que estão nos assistindo vão entender o porquê isso acontece, que vai ser mostrado no vídeo. Então você tem aqui, ó, a questão de umidade e temperatura durante as últimas 24 horas mostradas aqui na tela, ó, tá? Só para que você que está em casa perceba, aqui, ó, 6 horas da manhã, nós tivemos a leitura mínima que foi de 16,6 graus. Essa última madrugada choveu bastante aqui, mudou o tempo e a temperatura externa ela interfere sim no funcionamento do equipamento. Chegou aqui a fazer 12 graus durante a madrugada, então 16,6 foi a temperatura mínima que ele registrou durante a madrugada. Aí a gente continua acompanhando aqui, questão de temperatura, ela se manteve ali
entre 17,1, vamos ver como é que foi aqui ao longo do dia, que também não foi um dia muito quente. Umidade também super estável, se mantendo aqui, ó, entre 74, deixa eu alinhar aqui novamente, 74, 76, 77, e aqui apresenta mais uma vez pico de temperatura e umidade. E no final desse vídeo vocês vão entender o porquê que está esse pico aqui, porque eu fiz uma experiênciazinha para entender também a questão de umidade dele, mas no final do vídeo você vai entender. Então aí depois do dia eu tenho aqui também a questão por mês, se eu quiser ver os últimos 30 dias, mas eu não sei o que aconteceu com o aplicativo, ele não registra os últimos 30 dias, mas eu fui dando print, tudo certinho para gerar esse relatório para vocês. Aqui, ó, ele está apresentando dos últimos 6 dias apenas. Então você está vendo que está uma bagunça a temperatura aqui, vocês vão entender o porquê durante o vídeo. Então esse aqui é o aplicativo que eu uso para poder fazer, gerar esses dados para vocês, né? Deixa eu só pausar aqui a tela de gravação, parar para poder continuar falando com vocês então. Bom, agora sim, então, diretor, põe na tela pra gente o histórico do dia 25 ao dia 31 de julho. Tá na tela para vocês a temperatura e umidade. Essas leituras, para que vocês entendam, é a mínima e máxima registrada durante esse dia em específico. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. No dia 25/7 foi registrada a temperatura mínima de 16,9 e a temperatura máxima de 18,8. Lembrando também para você que está nos assistindo, que eu coloquei aqui, vocês lembram no primeiro vídeo, eu coloquei 19 graus. Então quando a temperatura está abaixo disso, a temperatura externa, ela dá uma influenciada sim na questão temperatura dele, ela vai dar uma reduzida, mas em todas as leituras que eu fiz aqui, essa questão da temperatura dificilmente passou de 2 graus para baixo, tá? Então vocês vão acompanhar nos dados aqui que a gente coletou, que essa temperatura dificilmente desceu abaixo de 2 graus do que está programado. E a temperatura máxima durante esse período ela não passou dos 19 graus que foi programado aqui no equipamento. Vocês vão ver algumas vezes aqui o número acima dos 19 graus, mas foram picos. Quando você abre o umidor, ele registra aquele aumento de temperatura, porque esse higrômetro da Xiaomi ele é bem sensível, ele registra mesmo essa oscilação. Quando você abre, ele já registra. Se a umidade e temperatura externa tiver tipo bem diferente do que está apresentando, supondo que aqui está marcando 19 graus e a temperatura externa está 28, 29, a hora que você abre o termomedor, essa temperatura ela vai subir também, obviamente. Então esses picos vocês vão entender que mais para frente aqui tem algumas imagens demonstrando essa diferença para vocês. Então vamos lá. Pegando aqui o exemplo novamente do dia 25/7, máxima de temperatura 18,8, mínima de 16,9, relação umidade máxima de 78, mínima de 74 graus. Assim como na temperatura, a umidade também ela é influenciada. Toda vez que você abre o umidor, ele vai registrar um aumento da questão da umidade
Não sei por qual motivo, não sei, não sou especialista no higrômetro aqui, mas provavelmente aconteça internamente algum tipo de microcondensação e aí essa leitura ela fica oscilando um pouco para cima, mas logo depois que você fecha o termomedor aqui, ela volta, estabiliza e fica legalzinho. Então voltando aqui, no dia 25/7, máxima de 78% e mínima de 74%. Só lembrando que essas leituras aqui nós temos que descontar 5% na questão umidade. Então quando você vê aqui 74% e 78%, você tem que descontar 5%. Então a mínima do dia 25 foi de 69% e a máxima foi de 73%. Tudo isso para que você em casa veja o relatório que está sendo gerado, então vamos descontar 5%, que foi a calibragem que nós fizemos, a diferença que deu na calibragem, certo? Então continuando aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, do dia 27/7, que ele tem uma mínima porcentagem, uma mínima percentual de 70%, que foi no caso 65%, e um pico de 93%, considerar aqui 88%. E esses picos de umidade que dá aqui na leitura dos dados que a gente está apresentando, pode ser que seja realmente uma microcondensação que ocorre dentro do higrômetro, talvez por isso ele suba tanto essa leitura de umidade, tá? Então temos esse pico aqui de 93%, descontando os 5%, 88% no dia 27, que foi um dia que eu abri o umidor, dei uma arrumada nas coisas, então ele dá esse pico, mas logo estabiliza novamente. Então se você pegar aqui, ó, por baixo, essas leituras que elas estão sendo geradas aqui, ó, essas mínimas, são os números reais que mais se aproximam ali do que de fato está acontecendo. Então aqui temos no dia 28, 70% desconta 5, 65. No dia 29/7, 69% desconta 5, cai para 64. E assim sucessivamente ele vai subindo também a questão aqui das mínimas, né? De percentual da umidade. 73% desconta 5 vai dar o 68%, 36% desconta 5 vai dar ali os 71%, né? E depois aqui no dia 1º foi o dia que mais se manteve estável, que a máxima chegou a 78% e a mínima chegou a 77%, descontando aí os 5 pontos percentuais. Então tivemos aí a mínima de 72% e máxima de 73%. Na temperatura também a gente tem uma oscilação de 2 graus ali no máximo. Podemos pegar aqui no dia 30/7, ó, tivemos ali a oscilação de a mínima 17,6 e máxima de 18,7, que dá 1 grau a questão de oscilação, tá? Então, ó, tá na tela para vocês aí, no dia 27 agora de julho, tivemos aqui um pico de temperatura e umidade às 19 horas, que é justamente por aquele motivo que eu falei para vocês, de você abrir o termomedor e ele vai registrar um pico de umidade. Aqui no caso foi 19,7 graus e 93% de umidade, descontando os 5%, chegou então a 88%, mas vocês podem ver aqui, ó, que logo depois ele já estabilizou de novo no 72%, descontando os 5%, ele vai dar aqui a leitura de 67%, aí ele foi subindo novamente aqui de hora em hora e chegou a marcar aqui 74% nas horas seguintes, descontando os 5%, 69% então é a leitura correta. Aí na tela para vocês exatamente essas informações que eu falei agora. Máxima foi registrada aqui, ó, de 19,7 graus, mínima foi de 17,8, 70% descontando, né, 65% de umidade e máxima 93, descontando 5%, 88 foi aqui o pico que foi registrado nesse dia 27/7. Bom, então na tela agora o histórico do dia 1º a 12 de agosto, para vocês acompanharem a coleta de dados que nós fizemos aqui para mostrar para vocês, certo? Então, o quesito temperatura, ele se mantém aqui super estável na questão dos graus, né? Você pega aqui uma diferença de 2 graus para baixo durante a maior parte do tempo aqui, e essa interferência externa acontece quando a temperatura externa está mais baixa do que o que você programou dentro do termomedor.
E você percebe também que a questão da máxima, que a gente programou os 19 graus, ela dificilmente ultrapassa aqui na leitura. Tivemos aqui no dia 4/8, 19.1, no dia 5/8, 19.3, e até como curiosidade, aqui no dia 5/8, nós temos aqui um pico negativo, um pico para baixo na questão da umidade. Ele registrou aqui um pico para baixo de 71%, considerando ali os 5 pontos percentuais que temos que descontar, deu a leitura de 66%. E isso acontece quando a umidade externa, por exemplo, está abaixo do que você está lendo ali dentro do medidor. Por exemplo, nesse dia aqui estava um calor muito forte e a umidade relativa do ar do ambiente estava em 40%, 35%, que tem feito dias bem secos aqui no interior de São Paulo. Então esse pico para baixo foi por conta disso também. Então, continuando aqui, você percebe que o caso da temperatura, ela oscila 2 graus no máximo ali durante o período do dia, depois considerando a noite também, que a temperatura cai um pouco. E a questão da umidade, ela tem uma diferença de no máximo 5 pontos percentuais, e isso também registrando picos quando você abre o medidor, que nem tem esse caso aqui do 79%. Claro, mais uma vez informando que temos que descontar 5 pontos percentuais. Então essas duas leituras aqui do dia 9 e 10, 79% desconta 5, temos aqui a leitura de 74%, e assim a gente aplica essa leitura para todas as outras informações, para todos os outros números que temos aqui na tela. E se você perceber aqui, ó, no dia 10 de agosto, aqui dia 10/8, ela estava apresentando uma leitura máxima de 79% e mínima de 72%. E já vocês vão entender o porquê dessa leitura tá caindo aqui, a questão da umidade. Vocês vão entender o porquê dessa experiência bem legal que nós fizemos para entender essa questão do termomedidor, quanto ele segura, a questão de umidade. Mas fica aí até o final do vídeo, nós vamos mostrar para vocês. Então na tela agora para vocês, ó, a leitura do dia 1º de agosto. Temos aqui, ó, se você perceber, durante a madrugada a temperatura cai bastante. Começamos ali, ó, às 0 horas do dia 1º de agosto com 18.5, e às 10 horas da manhã ainda estava caindo, ó, marcou 17.1. Então temos aqui oscilação de mais ou menos 1,5 graus, vamos arredondar. E aí, a partir das 11 horas, ela retoma a subida na temperatura. E questão umidade, para vocês aí entenderem que legal como funcionou bem nesse dia aqui, ó. Ela estava marcando 78%, descontando 5, 73%, caiu para 77%, descontando 5 pontos percentuais, a leitura correta seria 72%, e ela se manteve super estável aqui, ó, desde as 16 horas do dia anterior. Ela foi sofrer uma alteração de 1 ponto percentual às 9 horas da manhã, depois às 13 horas ela voltou aqui novamente para o 72%, né? Marcando 77%, descontando os 5%, 72% no quesito umidade. Então se manteve super estável também na questão umidade, temperatura também oscilando super pouquinho. E aqui no histórico do dia 4 de agosto dá para vocês entenderem a questão de máxima e mínima, tanto na temperatura quanto na umidade. Então aqui a temperatura máxima registrada no dia 4 de agosto foi de 19.1 às 17 horas. E a máxima em termos de umidade foi registrada às 12 horas, 78%, novamente descontamos os 5%, temos aqui a leitura de 73%, e a mínima aqui entre 18 e 22 horas, 74%, descontando aqui a questão da porcentagem, os 5 pontos, temos aqui a leitura de 69%. E agora aqui na nossa tabelinha de dias, temos aqui, ó, no dia 4 exatamente aquelas leituras. 19.1 foi a máxima, 17.1 foi a mínima registrada, e a umidade 78% e 74%, mais uma vez descontando 5%, 73% de máxima e 69% de mínima, tá? E agora está na tela para vocês a questão da temperatura que fez aqui em Americana City durante este período de testes, para vocês entenderem aquilo que eu falei sobre influência externa de temperatura. Então no dia 25, a máxima de 28 graus
e mínima de 15 graus. Obviamente ele recebe uma interferência externa e a temperatura marca ali 16, 16,5. Até vamos voltar aqui então, lá para o dia 25 e ver como foi a questão da temperatura. Vou mostrar para vocês aqui então, ó. Então, ó, tá na tela para vocês novamente. A máxima e mínima do dia 25 de julho. Temperatura máxima de 18,8, mínima de 16,9. Lembrando que fez 15 graus esse dia aqui em Americana. Então temos aqui uma leitura de 17 graus de mínima, vamos arredondar aqui. E umidade também, aqui temos a leitura de 78% máxima, 74% mínima. Descontando 5%, 73% de máxima, 69% de mínima. Vamos pegar mais um exemplo aqui então para mostrar para vocês. No dia 7 de agosto, 26 graus de máxima, 11 graus de mínima. Voltando aqui para a tabela comparativa do histórico, no dia 7 de agosto, temperatura máxima registrada dentro do termomedor foi de 19,5, mínima foi de 18,1. Questão de umidade 75%, máxima 70% mínima, claro, descontando 5%, máxima de 70% e mínima de 65%. Bom, galera, então vocês viram os dados que nós coletamos do dia 25 de julho até o dia 12 de agosto e eu falei para vocês que tinha um teste, uma experiência que eu tinha feito aqui para entender como ele se comportaria se de repente a gente tirasse completamente a água, aquele potezinho com água que a gente coloca dentro para ter esse controle de umidade. O que aconteceria se eu pegasse esse pote e retirasse ele? Então, põe na tela, diretor, temos uns vídeos mostrando para vocês como foi essa experiência. Dá só uma olhada. Bom, galera, hoje nós vamos fazer um experimento aqui, ó. Estamos com 22,4, 22,5 neste momento. 10h39 da manhã, 44% de umidade. A noite bateu ali seus 14 graus, então aqui, se você vier aqui dentro, tá marcando 17. Aqui também tá marcando 17, então a temperatura vai subir ao longo do dia. Mas ali dentro, ó, 74% de umidade. Aqui também tá 74. E nosso outro amiguinho marcando 78. Lembrando que esse aqui tá com 5 pontos percentuais para cima. O que eu vou fazer hoje? Pra gente até ver a questão do controle da temperatura e umidade. A temperatura está se mantendo super bem. Ela dá essa oscilada quando tem realmente a interferência externa. Quando o dia ou a noite, né, faz uma temperatura bem mais baixa, então aqui ela está 2 graus para baixo, né, do que está programado, que são 19 graus. Mas eu vou tirar aqui o pote que tem dentro com água para a gente poder ver a questão, como vai ficar a questão umidade aqui dentro. Então eu vou tirar aqui essas duas caixas. Vou tirar o potinho que também está com um pouquinho de água. Ó, tem bem pouquinha água aqui dentro, ó, como vocês podem ver. Então eu vou tirar, deixar ele sem o pote lá dentro, para ver a questão umidade, como vai se comportar. E aí eu vou trazer mais informações ao longo do dia, nesse mesmo vídeo, obviamente. Então eu vou fazer esse acompanhamento aqui hoje, para ver a questão de oscilação como fica. E até este outro aqui, ó, esse outro higrômetro que tem aqui dentro, que é o higrômetro analógico, ele está chegando quase 80% ali. É mais como uma curiosidade mesmo para a gente ver como que isso vai se comportar. Então vamos fazer esse acompanhamento. Tirei o pote de água, vou fechar aqui e ver como vai ser o comportamento neste dia de hoje, certo? Bom, galera, fato bem interessante aqui, ó, 24 horas depois, os mesmos 22,4 graus. E ontem estava marcando 45%, 44%, hoje está 45%. E a questão umidade e temperatura super estáveis. Olha lá, 17,1, aqui está marcando 17. 17,1. 17, 72%. Ali está com 77%. Mas tem aquela questão dos 5%, então está praticamente igual, né? Mas se manteve super estável nas últimas 24 horas. Mesmo sem o potinho, que está aqui fora, potinho com água.
Aqui fora tem um restinho aqui ainda. Então se manteve super estável. Vamos continuar acompanhando aqui para ver quando essa umidade aqui vai começar a baixar. Mas interessante, se manteve mesmo sem o potinho com água lá dentro. Bom galera, ó, então depois de 5 dias a umidade baixou bem. Só para mostrar para vocês, hoje estamos com 26,5 graus em Americana, 28% de umidade. Estamos sofrendo aqui, rapaz, tá seco demais. E aqui dentro do umidor tá marcando aqui, ó, 61%, 19 graus. Então eu vou entrar com um pouquinho de água para ver como vai se sair. Deixa eu fechar aqui novamente. Vou entrar com um mínimo de água só para ver como é que vai sair. Vou colocar aqui, ó, o potezinho e colocar a água aqui, ó, bem pouquinho mesmo, só um fiozinho de água, e acompanhar para ver como que vai se sair nessa questão da umidade. Eu vou colocar aqui dentro do umidor, aqui embaixo, depois eu vou arrumar certinho aqui, colocando aqui embaixo. Vamos fechar e vamos acompanhar aqui para ver como vai ficar a questão umidade. Certo? Bom galera, ó, hoje dia 17 de agosto, 23 graus externos, 63% de umidade relativa do ar. 1h16 aqui tá tarde, então já sai almoço. 17 graus, lá dentro 17 graus, aqui 16,9, umidade 72%, aqui 77%, se mantendo aqui a diferença entre 5% no caso, porque este cara aqui está com 5% a mais, então a umidade entre os dois tá bem legal, tá bem similar, exatamente igual, para falar a verdade. Então eu vou abrir aqui, até para mostrar para vocês a relação, aquela história do pico de umidade que dá quando abre o umidor aqui. Quer ver que bacana? Aquele higrômetro da Xiaomi, ele é bem sensível. Então a hora que você abre aqui, ó, vou colocar aqui pertinho para vocês verem. A hora que já começa a subir. Então esses picos que aparecem ali no relatório é por conta disso. Eu não sei se de repente ocorre aqui uma microcondensação nele, eu não sei. Sei que ele fica doidão, olha lá. Então ele sobe bem rápido, então por isso dá esses picos de umidade. O da Xicar, ele se mantém aqui, agora começou a subir, né? Então essa questão dos picos de umidade que dá é justamente por isso, ela tá subindo e vai que vai. Então galera, depois de 2 dias que eu coloquei a água novamente, né? Aquele pouquinho de água tá ali embaixo. Então a umidade se estabilizou de novo, ó, aqui também tá subindo agora. Se estabilizou entre 72% e 71%. E assim a gente encerra esse experimento. E nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso também. Então esse aqui foi uma experiência que a gente fez, super legal, se estabilizou direitinho. Então vamos ver como que vai continuar essa experiência, certo? Bom, então vocês viram aí, no dia 10 de agosto eu tirei toda a água que tinha ali dentro do potinho, tirei o potinho fora, não tinha mais água nenhuma. E aí depois de 5 dias, no dia 15 ali, que eu fui fazer a leitura novamente, ele afetou bastante a questão da umidade, voltando ali a 60%, 61%. E nesse dia 15 eu coloquei o mínimo de água e depois de 2 dias, no dia 17 de agosto, a umidade já estava super estável novamente, voltou para o patamar de 70%, 71% ali, 72%. Então a estabilidade também se manteve depois desse período. Bem legal para a gente entender como que funciona a questão da umidade. Se você tira água, quanto tempo demora para cair, depois que você coloca, quanto tempo ela demora para voltar, para a gente entender como funciona esse processo também, já que o controle da umidade é feito apenas por essa caixinha e também funciona super legal, ele se mantém estável. Quando você coloca água ali, ele sobe e mantém, como vocês puderam ver ali até na coleta de dados, ele se mantém super estável, dá uma oscilada, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, mas eu aqui, de acordo com a experiência que eu tive, não tive tanto problema assim em questão de umidade afetar em relação à qualidade de fumada e tudo mais.
Bom, galera, então baseado em todos os dados que nós passamos para vocês durante todo o vídeo e também baseado na experiência de 25 a 30 dias que eu tô com o equipamento da Sensat aqui em casa, eu posso falar para vocês que para mim funcionou super bem. Essa questão da oscilação de temperatura, 2 pontos para baixo, quando à noite, no caso, faz um frio razoável, que nem chegou a marcar 11 graus aqui em Americana, para mim não interfere em nada. E eu, como até pouco tempo atrás tinha caixa umidora que controlava apenas a umidade, colocando o Boveda dentro, e quando o dia estava muito quente, jogava dentro do guarda-roupa para ver se a temperatura não subia tanto, para mim está me atendendo super bem. Na questão umidade, ele também se mostrou bem estável, essa oscilação de 2% para cima, 2% para baixo, para mim não me incomoda em nada, não afetou na parte da degustação e nem na qualidade da degustação. Isso a gente vai ver com o tempo como vai se aplicar também. Agora em agosto a temperatura começa a subir aqui na região, então com certeza nos próximos vídeos nós vamos trazer mais informações de como ele se sai em temperaturas altas, se bem que esses dias também teve um calorzinho bem razoável aqui, teve 2, 3 dias que passou até dos 30 graus aqui em Americana, chegou ali perto dos 30, 31, então serviu de parâmetro para a gente ver como ele se sai em temperaturas altas também. E se por um acaso ficou ainda alguma dúvida depois de você assistir o vídeo, manda um direct aqui, ó, pro Instagram da Cigar 019. Eu vou tentar responder o mais rápido possível a todo mundo que tiver alguma dúvida, algum questionamento. Pode mandar o direct pra gente que eu respondo para vocês com o maior carinho do mundo, certo? E se você quer mais informações sobre todos os produtos da Sensat, tá aparecendo aqui na sua tela também o endereço para você entrar em contato com eles, saber de mais informações, quais são os produtos, quais são as capacidades, quais são os valores. Então tem aqui o site deles para vocês entrar em contato direto com a Sensat. E se de repente você quiser um descontinho, também está aqui na tela, ó, o cupom de desconto CIGAR019. Aí você entra em contato com eles e vê a questão de desconto, pagamentos, como é que funciona. Entre em contato direto com eles que eles vão responder vocês também com o maior carinho do mundo, certo? E antes de terminar o vídeo, é claro, se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar não só essa série da Sensat, que em breve teremos mais vídeos, mas para acompanhar todos os vídeos, todas as lives que nós estamos fazendo. Então se inscreve aí, que assim você recebe as notificações e fica por dentro de tudo que está rolando aqui neste canalzinho sensacional. Beleza? Vamos ficando por aqui e ó, um beijo desse gordo que vos fala. Até a próxima. Tchau.